E se os mortos se recusassem a permanecer mortos? Um pensamento bastante assustador, não é? Imagine um mundo onde os mortos se levantam, não ao chamado de um poder divino, mas ao comando implacável de um vírus desconhecido mortal. Isto, meus amigos, é o conceito de uma epidemia de zumbis. Só pelo que parece, é uma perspectiva aterradora. Nas fases iniciais, a descrença seria a norma. É surreal demais, muito como um enredo de filme de terror, você diria. Mas depois, o medo se instalaria, um pavor roedor alimentado pelo desconhecido. É desconhecido para nós. Relembrem os primeiros dias da pandemia de coronavírus. A desinformação era desenfreada e a confusão reinava. Estávamos com medo e não sabíamos com o que estávamos lidando. Assim como com o coronavírus, a epidemia de zumbis começou com sussurros de um vírus estranho. Cuidado, os mortos caminham entre nós. Apenas imagine. Imagine uma epidemia zumbi, uma calamidade que poderia rivalizar com a pandemia de coronavírus em seu alcance e terror. Lembre-se, imagine um mundo onde qualquer um poderia ser um portador, uma bomba relógio. A semelhança, o inimigo invisível no caso da epidemia zumbi. O vírus se espalharia através de mordidas ou arranhões dos infectados, transformando os vivos em mortos-vivos. Com o coronavírus, era um infiltrador silencioso, transmitido pelo ar que respiramos, pelas superfícies que tocamos. Ambos os cenários promoveram medo e incerteza. Quem está infectado, quem está doente? Seguro? As perguntas ecoavam em nossas mentes, criando uma tensão palpável que pesava no ar. Diante de tais adversários desconhecidos, nossas sociedades seriam mergulhadas no caos. A normalidade que conhecíamos seria substituída por um silêncio assustador, pontuado pela constante ameaça de infecção. O inimigo invisível, seja um vírus zumbi ou coronavírus, espalha medo e caos. Como a sociedade reage quando confrontada com o impensável? Diante de uma epidemia zumbi, as reações são tão variadas quanto as próprias pessoas. Pânico é geralmente a primeira resposta. O medo do desconhecido, o terror do inimaginável, leva as pessoas a um frenesi. As ruas se tornam caos, as lojas são esvaziadas, as pessoas lutam por recursos. É a sobrevivência do mais apto em sua forma mais pura. E isso não é apenas coisa de filmes de terror. No rescaldo da pandemia de coronavírus na vida real, vimos cenas semelhantes acontecerem ao redor do mundo. Prateleiras de supermercado vazias, pessoas estocando papel higiênico, álcool gel e alimentos enlatados, como se estivessem se preparando para o apocalipse. A compra por pânico tornou-se um fenômeno global, um testemunho do medo que dominou o mundo. Então vem a negação. Na nossa epidemia de zumbis, há aqueles que se recusam a acreditar na realidade, descartando a ameaça como uma farsa ou um exagero. Eles ignoram os avisos, seguem suas rotinas usuais, até serem forçados a confrontar a verdade. Paralelos podem ser traçados com a pandemia de coronavírus. Apesar do crescente número de mortes e sistemas de saúde sobrecarregados, existem e ainda existem indivíduos que minimizam a gravidade do vírus, ignorando as diretrizes de segurança e colocando outros em risco no processo. Mas não é tudo caos e negação. Há também adaptação e resiliência. Diante da epidemia de zumbis, as pessoas aprendem a sobreviver. Eles desenvolvem novas habilidades, constroem fortalezas, estabelecem comunidades. Eles se adaptam à sua nova realidade, por mais sombria que seja. Da mesma forma, durante a pandemia de coronavírus, vimos uma adaptabilidade incrível. O trabalho remoto e a educação online tornaram-se a norma. As pessoas aprenderam a se conectar de novas maneiras para se apoiarem à distância. Vimos demonstrações brilhantes de engenhosidade e resiliência humana. Em ambos os cenários, a resiliência humana se destaca, adaptando-se para sobreviver. Seja uma epidemia de zumbi ou uma pandemia global, nossa capacidade de nos adaptar para enfrentar adversidades de frente é o que nos define. É o farol de esperança nos momentos mais sombrios e é essa resiliência que nos verá através do que vier a seguir. Quando a poeira assentar, o que resta? No rastro de uma epidemia de zumbis, o mundo como conhecemos seria alterado para sempre. Uma sociedade antes movimentada com vida e atividade seria substituída por silêncio e desolação. O próprio tecido de nossa civilização seria despedaçado, deixando para trás uma semblante espectral assustador do que era antes. Nossas cidades, outrora prósperas, se tornariam cidades fantasmas. E nossas ruas, antes movimentadas, tornaram-se corredores vazios e ecoantes. Mas deste silêncio mortal, algo novo pode surgir. À medida que a Terra reclama as selvas de concreto abandonadas, um tipo diferente de civilização pode se fixar, um que valoriza a vida acima de tudo, que prioriza a cooperação sobre a competição e que entende a importância de estar preparado para o impensável.
Não é esta uma imagem espelhada do que vimos com a pandemia de corona? O vírus varreu o globo, deixando devastação em seu rastro. Economias desmoronaram, sociedades foram desestabilizadas e o mundo foi forçado a se adaptar a uma nova normalidade. Mas em meio a este caos e incerteza, também houve lampejos de esperança. Diante da turbulência econômica, vimos atos sem precedentes de solidariedade e resiliência. Empresas se adaptaram para atender novas demandas. Comunidades se uniram para apoiar aqueles que precisam. E nações se mobilizaram para compartilhar recursos e conhecimento. A pandemia também nos forçou a reavaliar nossas estruturas sociais. Vimos as falhas em nosso sistema de saúde, as desigualdades em nossas sociedades e a fragilidade de nossa interconexão global, mas também vimos o potencial para mudança, para uma sociedade mais equitativa, mais resiliente e melhor preparada para crises futuras. E talvez mais importante, a pandemia serviu como um lembrete austero de nossa vulnerabilidade. Isso destacou a importância da cooperação global, da pesquisa científica e da preparação para pandemias. Ela mostrou que não somos invencíveis e que devemos estar prontos para enfrentar quaisquer desafios que o futuro possa trazer. Seja enfrentando um apocalipse zumbi ou uma pandemia global, o mundo muda, mas a vida persiste. Mas o que uma epidemia zumbi pode nos ensinar sobre pandemias do mundo real? Bem, é tudo sobre os princípios fundamentais. A disseminação de um contágio, seja um vírus zumbi ou um patógeno do mundo real, como o coronavírus, segue padrões semelhantes. É esse crescimento rápido e descontrolado que pode rapidamente sobrecarregar as estruturas da sociedade, levando ao caos e devastação em ambos os casos. A chave para a sobrevivência está na preparação, adaptabilidade e resiliência. Preparação é ter as ferramentas e planos certos em prontidão. Adaptabilidade é ser capaz de mudar esses planos. As circunstâncias evoluem e a resistência, isso é sobre a capacidade de se recuperar da adversidade e reconstruir. E se recuperar, a epidemia zumbi e a pandemia do coronavírus, embora extremamente diferentes em natureza, compartilham semelhanças assustadoras em seu impacto e na resposta global que necessitam. Ambos revelam a fragilidade de nossos sistemas e a força do nosso espírito humano. Diante do medo, seja de zumbis ou vírus, a maior arma da humanidade é sua capacidade de se adaptar e sobreviver.